Tag das HQs de 2025, só que agora em 2026. Bom, a tag das HQs ela foi criada em 2025 pelo Ricardo Segel, do canal Collectors Quadrinho. E ela foi divulgada por diversos canais, todo mundo fez suas tags, respondendo as perguntas da tag. A tag ela tem diversas perguntas para recomendar quadrinhos para quem está assistindo. Só que como esse canal não existia em 2025, eu não poderia responder a tag. E como ele nasceu em 2026, eu vou aproveitar a ideia da tag de 2025 para respondê-la agora em 2026. Como eu li pouco em 2025, acredito que eu tenho lido muito mais, ainda mais por conta do canal, ela me ajudou a responder as perguntas da tag. E eu peguei as perguntas que estão no vídeo do Rafael, do Batatinha Comics. Então tem 18 perguntas e eu vou tentar respondê-las aqui da melhor maneira possível. A primeira pergunta da tag é: fale sobre o último quadrinho que você leu. E o último quadrinho que eu li foi Absolute Lanterna Verde, da DC. E o que fala aqui nesse terceiro volume? Ele dá a continuidade da treta que está acontecendo com a Joe Bullen, que é a nossa Lanterna Verde, lutando contra o Hal Jordan, aqui na capa. A quarta capa mostra melhor que o Hal, ele agora é a Mão Negra, ou algo assim, e a Joe é a Lanterna Verde tentando salvar o amigo. Ela traz as respostas do que aconteceu no volume 2, no volume 1 e no volume 2, sobre as pessoas da cidade que foram meio que abduzidas pelo Abin-Sur, que é o alienígena que parece o Majin Buu, e elas na verdade não morreram, elas estavam apenas sendo julgadas. Alguns dos personagens da história, tanto no volume 1 quanto no volume 2, eles acenderam alguma coisa que vai ficar mais explicado no volume 4. Por exemplo, o John Stewart e o Guy Gardner, que são os amigos da Joe e do Hal. E o finalzinho da história é contando o que está acontecendo com a ex-mulher da Joe. Que a Joe encontra a ex-mulher no final da história, levando o Hal para tentar salvá-lo. Lanterna Verde, o Absolute, ele tem muitas críticas e eu acho que as pessoas estão com muito peso pra cima desse quadrinho. Eu acho ele muito bom. Das Absolute é uma das minhas favoritas. A arte eu gosto, eu escuto críticas de tudo que é canto, mas eu gosto da arte e vale a leitura. Eu acho que vai melhorar muito mais quando você pegar os 3 volumes para ler junto. Não ficar lendo mensalmente que nem está sendo lançado. Vale a recomendação. Próxima é: qual HQ da sua coleção tem a capa mais marcante ou bonita? Capa mais marcante ou bonita para mim não podia ser outra a não ser o Rancherox, do Tamburini e do Liberatori, que foi lançado pela Comic Zone. Rancherox vai falar a história desse cara maluco aqui da capa. Olha que bizarro que é a cara dele, esse batom azul, esse olho vermelho. Ele é um androide, um construtor que foi criado a partir de uma Xerox. E ele tem o sentido dele todo desregulado. Ele é completamente maluco, ele é muito mais forte, ele fica com raiva muito mais rápido. E ele tem um relacionamento com uma adolescente de 13 para 14 anos. É essa maluquice. É uma distopia completa, onde é um mundo cyberpunk, um mundo onde não tem esperança de melhora. É um mundo absurdo, que tem crianças, que tem gangue, e o Rancherox batendo em todo mundo. É muito divertido. A próxima pergunta é: qual a sua HQ preferida de super-herói? O Demolidor, ele é o meu herói favorito. Eu tenho muito mais quadrinho do Demolidor do que qualquer outro herói. E a minha favorita em específico é a fase do Mark Waid, que foi lançado pela Panini. Aqui nessa fase, ela é uma fase onde muitos dizem que é a fase feliz do Demolidor, porque todo autor quer fazer uma fase depressiva dele, um pior que o outro. Entra o Brian Michael Bendis, que está saindo atualmente, e faz uma história muito pesada com ele. Aí chega o Ed Brubaker e faz uma história mais pesada ainda. E todo mundo que vai pegando o personagem para escrever só faz ele ficar depressivo e mal.
E bem, aqui isso também acontece. Só que o Matt, o nosso herói, Demolidor, ele disfarça todo esse mal que ele tá sofrendo com um sorriso no rosto, fingindo que tá tudo bem. Só que a real é que a gente sabe que ele não tá bem. O amigo dele tá com câncer, ele tá tendo que enfrentar vilões que não são da galeria dele, por exemplo, o Garra Sônica, e ferra com os sentidos do Matt. Ele tem N problemas para se resolver, o Rei do Crime volta para tentar a vida dele, vilões antigos que ele achou que tinha morrido também estão vivos e ferrando com a vida dele. E no final da saga, nessa saga do Mark Waid, tem um vilão que tem as mesmas habilidades do Matt, só que ele enxerga. Então, assim, vale muito a pena a leitura da fase do Mark Waid. Ela não tem mais nesse formatinho em revistinha, por volumes, mas a Panini está lançando ela em outro formato. Vale a leitura. A próxima pergunta é: qual é a sua HQ preferida de fantasia, ficção científica ou distopia? Essa aqui é para escolher uma das três e dar a resposta, ou até mesmo escolher as três. Assim, distopia, eu acredito que é o Ran Xerox. Ficção científica, eu li muito pouco de quadrinho de ficção científica. A real é que eu acho que eu nem tenho muitos aqui, mas de fantasia, a que eu mais curti foi a Em Busca do Pássaro do Tempo, que foi lançado pela Comic Zone. Essa história aqui, ela é muito divertida, a arte é lindíssima e ela conta a história. Os nomes agora eu não vou me recordar, até porque eu não deveria ter feito isso para colocar no roteiro, né? Mas ela conta a história desses dois personagens da capa e esse bichinho azul, que eles estão atrás do Pássaro do Tempo, que é um ser mágico que ele serve para, eu acho que é travar a concha de Ranor, alguma coisa assim. A minha gata, olha só o que ela tá fazendo. Ela tá pegando o fone do fio, ou melhor, ela tá pegando o fio do fone e ela vai derrubar tudo, não é? Todo vídeo você quer aparecer agora, né? Hein, Anemia? O nome dela é Anemia. Tô insuportável. Vai embora. Ela quer pegar o fio do fone e vai derrubar tudo. Mas enfim, vamos seguir a história. Aqui tem a história desses dois personagens que estão atrás do Pássaro do Tempo para ser utilizado na concha de Ranor. Eu acho que é Ranor ou Ravor. Faz tempo que eu não leio, é alguma coisa assim. Que é esse vilão que tá preso nessa concha mágica e o feitiço de prisão tá se desfazendo. Então eles vão usar o Pássaro do Tempo para usar na concha. A mãe dessa menina manda ela nessa missão atrás desse guerreiro e fica aquela dúvida de que esse guerreiro é o pai dela. Ele tem ele tem essa dúvida, ele já teve relacionamento com a mãe dessa menina e ela, por sua vez, tem muito da mãe também. Ela se utiliza de magia, ela usa tudo o que ela tem de comissão de frente para conquistar outros homens, e eles vão passando por diversas paisagens complexas, com dificuldades, com mais adversidades, até o final, que é de explodir cabeça. É muito bom o Em Busca do Pássaro do Tempo. Próxima pergunta é: cite a sua HQ de terror favorita. Olha, eu sou muito cagão mesmo. Eu não vejo filme de terror, eu não jogo jogos de terror, eu não leio livros de terror, então eu não iria ler um quadrinho de terror. Mas tem um específico aqui, que é nacional, que ele me fez tremer de medo, e ele é escrito pelo Fábio Vermelho, o mesmo autor de 400 Morcegos, que é Os Bebês Maníacos da Lagoinha. O Fábio Vermelho é um completo doente, ele é maluco dos pés à cabeça, e ele escreveu essa história onde tem bebês que comem carne humana e são usados num ritual satânico. Se isso não te convenceu a ler, eu não sei o que mais vai te convencer. É uma história muito maluca, muito assustadora e também muito divertida. Divertida de se acompanhar, mas eu acho que passar por ela seria assustador. Então, assim, ele conseguiu me fazer ter medo de bebês que comem carne humana. A próxima pergunta é: você tem uma HQ brasileira favorita? Eu sou um grande leitor de nacional. Eu leio muita obra nacional. Quadrinho nacional, mangá nacional, livro nacional. O que é nacional eu tô lendo. E um dos autores mais
premiados dos últimos anos e bombados por toda a gibisfera é o Lucas Johanathan, com o quadrinho Como Pedra. O Como Pedra conta a história dessa mãe com a sua filha e do marido dela, o Cristóvão, mas que prefere ser chamado de Cristo. Ela, por sua vez, não tem nome e a filha deles, eu acho que é Rosa. Eu só não vou abrir agora porque eu não vou conseguir, né, parar de gravar. Enfim, eu acho que é Rosa o nome dela e ela era uma criança muito saudável, brincava, falava, mas ela aparentemente surgiu uma doença misteriosa na vida dessa criança. Ela parou de se movimentar e de falar. Então eles passam por muita dificuldade tentando criá-la. Eles moram no sertão nordestino. Não tem assistencialismo do governo para eles. Eles estão perdendo tudo que eles tinham para viver. Até que o filho mais velho do casal, no caso da Rosa, da mulher que não tem nome, e do Cristóvão, retorna com um chamado de uma seita que ele está participando. É uma HQ premiadíssima e ela vale todos os prêmios que ela recebeu, vale muito a leitura e fica aqui a indicação de Como Pedra, porque é a minha favorita, não só do Lucas Johanathan, mas também de obras nacionais. Próxima pergunta é: recomende um mangá. Eu tenho pouco mangá por conta da adolescência, ficar sempre na época da adolescência, eu sempre ficar lendo mangá via scan. Eu não tinha tanto costume de comprar o físico depois, mas eu vou corrigir isso aí. E vocês já viram, a minha recomendação é Sandland, do Akira Toriyama, mesmo autor de Dragon Ball. Sandland conta a história desse diabinho aqui, que tá atrás da terra que tem água. Ele e esse pessoal muito batuta vão atrás desse paraíso que eles estão buscando, por conta de que essa terra não tem recursos, ele não tem água, e eles precisam, tanto os demônios, que ele faz parte dos demônios, quanto os humanos, precisam de água. Uma coisa que aconteceu com Sandland é que teve o anime. E juro pra vocês, depois que eles fizeram tudo que tem nesse mangá no anime, eu parei de assistir. Tanto o mangá quanto o anime, até a parte que eles adaptam tudo isso aqui, é bem legal. Dali pra frente, me perdeu, nem quis mais ver. Mas Sandland é bem divertido, uma das obras fechadinhas do Akira Toriyama. Se você não quiser fazer Dragon Ball, mas quiser ler algo do mesmo clima da criação de mundo que o Akira Toriyama tem em Dragon Ball, fica a dica, Sandland. Próxima pergunta é: qual HQ tem o final mais impactante que você já leu? Essa pergunta foi a que me fez criar esse vídeo dessa tag, porque a HQ que tem um final mais impactante que eu já li é Ninféias Negras, que foi publicado pela QS Comics. Quem leu Ninféias Negras sabe exatamente do que eu tô falando. O final disso aqui é de explodir cabeças de um jeito inacreditável. Eu realmente dou valor a quem fez resenha de Ninféias Negras, porque eu não conseguiria. É bem complexo falar sobre essa história. Basicamente, em resumo, é uma história de 3 mulheres, uma menina, a outra é uma jovem adulta e a outra é uma senhora. Uma delas é má, a outra é mentirosa e a terceira é egoísta. E a vida das 3 vai mudar após haver um assassinato em Giverny, que é o local onde elas vivem, e é onde o Monet pintou as suas ninféias, que são os quadros do Monet. Ele pintou diversos quadros de Giverny, e tem o mistério dele ter feito as ninféias negras, que foi antes dele se suicidar, alguma coisa assim. Faz tempo que eu não leio o quadrinho também, então eu não tenho tanta lembrança dele, mas sei que o final dele é o final mais impactante que eu já li. Vale muito a recomendação. Agora, a pergunta é: um quadrinho que todo mundo leu, menos você. Bom, isso aí é fácil. Você pode olhar toda essa prateleira aqui e pode escolher qualquer um. Tá vendo esse Tartaruga Ninja aqui? Não li nenhum. Comprei na promoção, tem todos os volumes completinho. Quais eu li? Nenhum. Esse Incal, só li o volume 1. Mas o que tem aqui? Esses aqui embaixo da Marvel, só comprei que é da coleção Nova Marvel. Alguns eu li, outros eu nem cheguei perto. Mas o que? É só você escolher. Eu mais não li do que li. Essa é a verdade. Mas o que eu escolhi
para representar o quadrinho que todo mundo leu e não eu, ou melhor, e eu não. Mas o quadrinho que eu escolhi, que todo mundo leu, menos eu, foi o Watchmen. Eu não li o Watchmen. No ano de 2018/19, eu tava vendo muito vídeo de quadrinho e não tinha voltado a colecionar. E tinha muito vídeo, sempre tem muito vídeo pessoal falando de Watchmen. Isso aqui é um clássico, vai haver diversos vídeos por anos e mais anos, assim como existe matérias de jornal sobre o Watchmen, assim como existe ou tese de faculdade sobre o Watchmen, que é um quadrinho excelente. Só que de tanto ouvir sobre o Watchmen, eu cansei e nem li. Um dia lerei, isso eu tenho certeza, mas nem li o Watchmen. Todo mundo leu e eu não. Próxima pergunta é: qual HQ você acha que merece mais reconhecimento ou é subestimada? Essa é fácil. Easy Breezy, da Comic Zone, é um quadrinho que eu não lembro se ele é taiwanês ou se ele é chinês. Os personagens têm nome em chinês, mas eu acho que ele é taiwanês, que ele veio nesse formato capa cartão com orelhas da Comic Zone. Só que as vendas disso aqui foram baixas. E aí o que a editora fez? Não vale a pena. Vamos lançar tudo em capa dura mesmo, porque ninguém vai querer comprar. Parem com isso. Compre os capa cartão da Comic Zone. Faz essa editora voltar com os capa cartão com orelha, com o quadrinho barato. Passado o momento de ódio, vamos falar sobre Easy Breezy. É uma história desses 4 personagens da capa numa aventura que começa assim. 2 deles, esse aqui e esse aqui da ponta, eles roubam uma van. O cara que estava dono dessa van foi ao banheiro, eles foram lá e roubaram. Esse menino do meio, que é da mesma escola desse menino aqui, viu eles roubando a van. Por ele ter visto, esses 2 aqui falaram assim: não vamos deixar ele de testemunha, vamos pegar ele. E pegam o moleque. Quando pegam esse moleque do meio, o dono da van vê que está sendo assaltado e corre atrás. Eles fogem e no meio da fuga eles descobrem que a van estava com esta menininha. Então agora, além de ladrões de van, eles também são sequestradores, porque eles roubaram a van de um sequestrador. Então assim, é uma história muito bonitinha. A arte da Ian é uma delícia de acompanhar, ela manda muito bem. É uma história de amizade muito bonita e mostra como uma família pode ser formada após roubarem uma van. Easy Breezy fica como indicação para que vocês deem mais valor. Próximo. Mostre uma HQ autografada ou com dedicatória. A que eu tenho autografada, o autógrafo dela eu comprei via Loja Monstra. Eles têm eventos que, se você quiser o autógrafo de um autor e você não está em São Paulo, você paga um valor lá e eles fazem o autógrafo para você. E eu consegui o meu autógrafo em Dormindo Entre Cadáveres, do Luiz Moreira Gonçalves, com desenhos do Felipe Paruti. Deixa eu mostrar aqui o autógrafo. Olha que bonito. Desenho do Felipe Paruti e o autógrafo do Luiz Moreira Gonçalves. E o que fala o quadrinho Dormindo Entre Cadáveres? Ele vai contar a história do Luiz quando ele estava na linha de frente contra a pandemia de Covid-19. Ele estava lá trabalhando como médico, ele estava no começo da história, ele está apenas dando aula e nunca havia trabalhado no cara a cara com pacientes. Ele estava lecionando. Só que aí ele foi chamado, os governos estavam chamando que podia ajudar, porque é um hospital de campanha, e para ele foi, eu fiz um contrato pelo que eu trabalho, e foi ajudar. Só que ele se ferrou de verde e amarelo. Coitado desse cara. Para quem não sabe, o Luiz Moreira Gonçalves, ele é português de Portugal. Então, assim, ele já teve que sofrer, porque todas as vezes que ele se apresentava lá, as pessoas achavam que ele era da Espanha, da Argentina, e ninguém se tocava que ele era de Portugal, mas isso é o de menos, porque ele teve que tentar salvar vidas, não conseguir aprender na mão, na hora ali, como entubar uma pessoa. É completamente pesado. É um quadrinho, nossa, que me deixou mal de cabeça. Então, assim, eu indico o quadrinho, com certeza. Mas se você tem gatilho em lembrar da época da pandemia, não chega perto,
Espere a sua mente estar tranquila com isso para depois você ler. Vale muito a pena. O trabalho do Felipe Paruti é incrível. Eu adoro o desenho desse cara e vale a leitura. Aliás, eu tenho outros quadrinhos que estão autografados, só que nenhum deles está no meu nome. Por quê? Eu compro muito em sebo. Eu adoro comprar em sebo. Eu adoro ver quadrinhos usados e que passou na mão de outras pessoas, que tem outras histórias, que tem dedicatória, que tem assinatura. Então, assim, o meu grande vazio ali, ele... Cadê? O meu grande vazio, ele tá autografado pro Marcos. Quem é esse Marcos? Não faço ideia. Eu tenho o quadrinho da Cora Otone, que é pra Melanie. Eu nem sei quem é a Melanie. E tudo isso, e o da Melanie, ela fez no Catarse, ela apoiou, tá autografado. Então, assim, eu adoro achar quadrinhos que estão autografados e esses autógrafos eu carrego com todo amor, porque mesmo que essas pessoas não tenham mais ele, eu vou levar isso o máximo que eu posso. Adoro. Próxima é mostrar um HQ que tem relação com música. A melhor HQ que eu tenho aqui com relação à música é Brega Story, do Gidalt Jr., que foi lançado pela Brasa Editora. Olha como é que essa capa é linda. Isso aqui grita o Brega de cabo a rabo. Olha essa capa. Olha essa contracapa. Brega Story, ele é uma história de muita confusão, de muita trama maluca do povo brasileiro, tudo pelo sucesso. Esse cara aqui da capa, ele é um cantor de brega, famoso nas áreas do Norte e Nordeste, onde acredito eu que a música brega é mais forte, e tá a todo momento tentando buscar o sucesso. E assim, esse maluco, ele passa por cima de tudo e todos para ser famoso. Ele engravida a mulher e não assume a criança, ele se junta com gente mais nova para tentar ter mais sucesso, é gente que passa por cima dele, ele acaba ferrando com quem trabalha com ele nas apresentações. É um cara completamente escroto, mas assim, é aquele escroto que você não consegue deixar de amar. É muito divertido Brega Story. A arte do Gidalt Jr. aqui é coisa fina, muito foda mesmo. Assim, transmitir toda a loucura que é você fazer um show de brega, você organizar evento e tudo que tem envolvido com dinheiro, com política, com religião. Brega Story da Brasa é uma das melhores coisas que a editora lançou e vale muito a pena. Busquem em Marketplace ou se você achar em sebo, que eu não sei se está em catálogo, mas assim, leiam Brega Story que vocês vão ouvir a música saindo das páginas, eu tenho certeza, é muito bom. A próxima pergunta é: qual HQ da sua coleção tem o maior valor sentimental e por quê? Por incrível que pareça, essa resposta ela vai ser de um quadrinho repetido, que é qual? O Ótima, de novo. Ele é um quadrinho que tem valor sentimental porque ele foi um presente que eu ganhei da minha consagrada, da minha digníssima. Ela me deu de presente de aniversário, gastou um dinheiro com isso aqui, acho que pagou, sei lá, R$120, e me deu de presente. E qual foi o meu gesto de carinho por ter recebido? Não ler, até hoje. Próxima. Qual HQ que você leu sem esperar muito e acabou sendo surpreendido positivamente? Essa é uma leitura recente, que saiu vídeo no canal sobre, que foi A Baía do Inferno, que foi lançado pela Poptopia, nesse formato flip-flop, que tem uma futa e a melodia esquecida. E aqui do outro lado tem o A Baía do Inferno. E por que eu fui positivamente surpreendido? Porque quando eu fiz o apoio do Mafuta e a melodia esquecida, eu fiz o apoio pelo Mafuta e a melodia esquecida. Bom, o Baía do Inferno ia vir junto e o Baía do Inferno ia vir junto, e qual era a minha situação? Era esperar pelo menos uma boa história. No final das contas, o Baía do Inferno é a melhor coisa desses dois, pelo menos para mim. É uma leitura muito divertida, é uma leitura de ação o tempo inteiro, é luta contra pirata, é luta contra guardas, é o povo preto se defendendo de gente escrota. História boa. E o final é o masterpiece, é a cereja desse bolo, que é muito bom. A próxima pergunta é: qual HQ você relê com mais frequência e por quê? HQ que eu releio com mais frequência é Batman Ano 1.
do Frank Miller e desenhos do David Mazzucchelli. E por que eu releio diversas vezes Batman Ano 1? Bom, a resposta é clara, é porque essa história é muito boa. A arte do David Mazzucchelli aqui tá coisa de doido, o texto do Frank Miller é absurdo, então assim, não tem por que não reler Batman Ano 1 diversas vezes, pelo menos uma vez a cada 3 meses eu tô relendo isso aqui. Isso aqui é muito legal, então não me canso de reler Batman Ano 1. Chegando no finalzinho, vamos ver qual falta agora. Um quadrinho que te fez chorar. Olha, eu sou uma manteiga derretida, então assim, eu choro por quase tudo. É muito fácil me fazer chorar. Mas a que eu escolhi foi que eu chorei por um momento específico dessa história. Foi a única vez que eu chorei nessa história, que foi o Retalhos do Craig Thompson. Pra quem lê Retalhos, esse tijolinho aqui, sabe bem que tem um momento em que o personagem principal ele passa por uma experiência muito ruim na vida dele. Muito ruim mesmo. E assim, o virar de página, quando ele passa por essa situação, que eu prefiro não falar aqui para não estragar a experiência de ninguém, e também porque é bem pesado, eu fechei o quadrinho na hora e fui respirar um ar, porque eu não consegui dar continuidade na hora. É uma situação difícil, é uma situação complexa de você assimilar enquanto lê, fora que eu não esperava. Juro pra vocês, eu não esperava que aquilo ia acontecer. Tô fazendo todo esse mistério, mas é porque quem leu sabe do que eu tô falando. Não tem a ver o relacionamento do personagem principal com a namorada, não tem a ver com a situação dele com a igreja, nada disso. Quem sabe do que eu tô falando, que é bem pesado e me fez chorar. Foi tenso. Enfim, vamos seguir a vida. Agora, um quadrinho que me faz feliz. E um quadrinho que me faz feliz é Scott Pilgrim Contra o Mundo. Bom, eu adoro o filme do Scott Pilgrim e estava muito curioso para ler o quadrinho. Não é que quando eu li o quadrinho eu prefiro muito mais o quadrinho do que o filme? A real é que, pensando bem, eu prefiro os dois. As duas versões me animam. Então assim, quando eu tô para baixo, que eu quero fugir do mundo e ler algo divertido, Scott Pilgrim é a minha pedida. É bem divertido, é bem humorado, tem personagens cativantes e você sente um ódio do Scott que é brincadeira. Sentir ódio dele é uma diversão que eu adoro ter. E para finalizar, a última pergunta é: qual HQ você recomendaria para alguém que quer começar a ler quadrinhos? Eu tenho uma teoria de que toda HQ, eu vou repetir, toda HQ nacional é uma excelente HQ para você indicar para quem quer começar a ler quadrinhos. Porque quem não tem hábito de ler quadrinhos, se for pegar uma HQ nacional, ela vai conseguir se identificar. Porque muitas HQs nacionais falam muito do cotidiano da vida do povo brasileiro. Então assim, quadrinhos nacionais, acredito eu, que são excelentes para ser a primeira HQ de alguém. Os da MCP, por exemplo, um Jeremias Pele, um Astronauta Magnetar, um Turma da Mônica Laços, que eles são graphic novels dos personagens do Maurício. Então assim, quadrinhos nacionais para mim é o jeito mais fácil de você trazer novas pessoas para o mundo dos quadrinhos. Mas a minha indicação aqui no vídeo é Gosto Ruim, da Maiara Lista. Quadrinho fininho, em poucas páginas, mas que tem uma história muito divertida. Tem vídeo aqui no canal, fala de um relacionamento adolescente. Em poucas páginas ela fala sobre o relacionamento adolescente, os ciúmes desse relacionamento, as brigas desse relacionamento, e o final dele é muito legal. Ela tem uma sequência de uma personagem indo vomitar, que assim, é animal, é muito legal mesmo. Então fica aqui a recomendação de Gosto Ruim, da Maiara Lista. E é isso, eu consegui chegar ao final. Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô fazendo. O primeiro que eu fiz ficou horroroso, e aí eu tô refazendo ele. Tô com sono, tô cansado, mas tá entregue o vídeo. Espero que você tenha gostado. Da lista que eu disse, você já leu algum? Você se interessa por algum? Deixa também nos comentários a sua lista das perguntas aqui que eu fiz. Curta, comenta, compartilha. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, rapaziada.